seguimos com o tema os sócios e a sociedade. Um grande questionamento, uma grande dúvida é em relação a como formalizar essa sociedade, a necessidade de contratos, como esses contratos são feitos. Então, Arnaldo, explica direitinho pra gente, como é que é feita essa formalização? Muitas vezes você chama um amigo ou uma pessoa da família ou não, dependendo ou não. Eu vejo todas aquelas características que, inclusive, a gente falou no episódio passado, para que você, empresário, possa, de fato, fazer e firmar parceria com um sócio realmente adequado, vamos dizer assim, mas a partir do momento, escolhi ali o meu sócio. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que formalizar, mas de que maneira? Isso, para constituir uma empresa, você tem um contrato social. Nele você vai escrever as cláusulas, as regras da empresa, né? E isso é um documento público, vai ser arquivado na junta comercial e qualquer pessoa pode ter acesso. Mas o documento que vai adequar as relações societárias é denominado de acordo de sócios. Esse documento é um documento confidencial, apenas para os pares das empresas, né? Para os sócios. E nele tem que estar contido toda a dinâmica da convivência. A forma do sócio sair, a forma do aumento de participação no capital da empresa, como vai ser discutido os litígios, a figura de um intermediador, de um mediador no caso de conflito, o ingresso de novos sócios, se na hora de uma sucessão pode vir alguém da família desse sócio, ficar no lugar de um sócio que porventura saia, ou seja, pelo falecimento dele. Então, essas regras societárias, elas são dedicadas ao acordo societário. É o momento de ter as conversas difíceis. É nesse momento que você coloca à mesa essas regras para que o sócio tenha estabilidade na convivência. E segurança jurídica também, né, Arnaldo? A partir do momento que no início da relação, no início dessa sociedade, você estabelece regras, acaba criando mecanismos de segurança, né, para cada um deles e também para o negócio como um todo. Se busca isso, né? Se busca uma segurança jurídica ainda maior. Mas é claro que no Brasil o sentimento do litígio é muito forte. Então, seria bom num cenário hipotético que as pessoas respeitassem e tivessem o cumprimento de fazer valer a sua palavra que foi dada lá no começo. Mas o que a gente muitas vezes vê é desaguando no judiciário para entregar para um terceiro juiz interpretar aquela cláusula que as partes acordaram. Mas é um documento extremamente importante. Agora vamos falar sobre crises societárias. A gente estava conversando sobre crises em determinados períodos, 3, 7 e 11 anos. No episódio passado, a gente fez um comparativo com o matrimônio, com o casamento. Coincidentemente, se você der uma pesquisada aí no Google e vai ter lá crise do casamento, aí aparece 3, 7 e 11 anos. Então, fazendo paralelo com as empresas, também é nesse período. E que crises são essas? Com 3, com 7 e com 11 anos? Isso são marcos hipotéticos, né, conceituais, que definem o tempo que muitas vezes o desgaste começa a aparecer. Então, nos primeiros 3 anos de uma empresa, você tem ali, porventura, um desgaste societário, onde muitas vezes o alinhamento ainda não ficou muito claro, os sócios estão se adaptando àquela convivência. Então, é importante que o mecanismo de transparência tenha muita evidência nessa relação, para que os sócios se comprometam nesse alinhamento. Nós definimos no começo que vamos seguir por esse caminho. Estamos começando, então tem muita angústia sobre resultado, se vai dar certo, se não vai dar certo. Passado esse período, superada essa fase, você tem uma outra etapa, um pouco mais longa, que são 7 anos. E aí muitas empresas nem sobrevivem a 7 anos. As empresas, a estatística mostra que elas morrem ali nos 3, 4 primeiros anos. Então, se o empresário consegue, junto com seus sócios, ultrapassar esse período, né, de 3 anos, ele vem para um desafio maior, 7 anos. E aí são resultados. Será que os resultados financeiros para os sócios está agradando a cada um deles? Eu acredito que deve ter mudanças de metas também, até pessoais, né? Isso, você começa a dizer, poxa, eu não estou muito empolgado nessa sociedade, eu achava que ia acontecer isso, já estou aqui há 7, 8 anos, e aí eu vou mudar de projeto, vou entrar em outra sociedade. Isso acontece muito silenciosamente. Por isso a convivência é boa, transparente, honesta, de várias reuniões, não reuniões só
interna no escritório, mais aquele bate-papo no happy hour, que os sócios vão tentando se conhecer cada vez mais. E depois você vem para uma fase mais madura da empresa. Você tem ali 11, 12, 13 anos, onde o cansaço da sociedade ela vai apresentar alguns problemas, né? Então, rusgas que foram passadas desapercebidas, pode ter alguns conflitos. Então, é um momento de reavaliar meta, reavaliar alinhamento dos sócios, e esses marcos definem mais ou menos esses desafios que eles têm que superar. 11 anos também se fala das crises de poder e a necessidade de renovação de liderança. Isso, muitas vezes você se sente incomodado que há muito tempo um sócio é o grande líder, ele que toma as decisões, né? Ele que define todas as estratégias, e aí você quer uma oxigenação nessa liderança. Então, é bom que haja mandatos, e aí a importância da governança corporativa, que eu acho que nós vamos conversar um pouquinho ainda hoje. Com certeza, a gente vai falar sobre governança, que é fundamental. Agora, Arnaldo, como a dinâmica, né, do poder e a distribuição de responsabilidades pode facilitar nesse processo de sociedade? É muito importante que esteja claro para os sócios qual é a função de cada um, né? Quem vai desempenhar que atividade e quem vai ter o poder de mando numa decisão. E isso, já antecipando, fica muito definido quando você tem ali um comitê, um conselho de diretores que define as suas estratégias. Então, para que não haja conflito e sobreposição de ideias, haverá que ter alguém que desempate. Então, se são uma sociedade de 3 pessoas, às vezes é mais fácil você estar lidando ali com valores ímpar. Então, alguém vai ser o voto de Minerva, né? Mas na sociedade, a pior sociedade que existe é 50% para cada um. Porque os poderes são igualitários. Então, você tem que definir no acordo de sócios em quais áreas quem vai ter a autoridade maior de decidir, né? Às vezes você é mais experto na área financeira. Então, assim, se o conflito for um embate de ideias e discussões na área finanças, será a Mara que irá tomar a decisão final. Se o outro tem uma habilidade maior no RH, na área comercial. Então, a sociedade de 2 é complicado. Tem que ter bem definidas essas regras, senão haverá conflito. Mas se a gente fizer, né, o comparativo, uma sociedade com 4, são 4 cabeças pensando, então é muito mais difícil, não? Do que você Isso. comparar só com 2 pessoas? Exato. E aí, quando você vai para esses múltiplos, Pois é. você tem agora uma segregação de alinhamento de ideias. Então é melhor não ter sócio. Não, ninguém cresce numa empresa sem sócio, né? Mas você começa a ter 4 sócios, 6 sócios. Geralmente, 2 começam a se alinhar, 3, aí fica aquele bloco, 3 contra 2, 3 contra 3. E isso é muito perigoso, porque quando você vai escalando esse tipo de sentimento, de conflito, a crise societária vai se desencadear para um conflito verdadeiro, né? Então, existem inúmeras estratégias para poder para não se chegar a essas crises desses anos, 3, 7 e 11 anos. Entre essas estratégias, a governança, a possibilidade ou a real atribuição de funções para cada sócio. Essa é uma das estratégias. Isso. Entre outras, quais você pode citar? Nós temos que ter um comportamento de transparência muito forte, né? Não pode ter nada escondido em gaveta numa relação societária, nada por trás das cortinas. A relação societária tem que ser muito transparente. E ela tem que ser muito honesta, né? Então, se o sócio está incomodado com alguma situação, isso tem que ser colocado à mesa. Então, reuniões periódicas de sócios, elas devem acontecer. A apresentação dos resultados tem que ser reais, né? Eu tenho que confiar muito no trabalho que o meu colega está fazendo, mas não confiar só por confiar. E o outro colega não pode se sentir incomodado se a gente decidir auditar aquele trabalho. Porque a auditoria não é porque você desconfia, é porque você quer dar mais segurança na transparência. Então, esses mecanismos vai ajudando que a sociedade se sinta mais confortável e não durma achando que um sócio está querendo enganar o outro. Obrigada, Arnaldo. E no próximo bloco, na realidade, no próximo episódio, a gente vai falar sobre gestão societária, governança, que a gente já vem falando ao longo também dos últimos episódios do In Company. Então, acompanha a gente.